Vamos iniciar a conferência sobre gestão em saúde. Vamos falar primeiro de um aspecto bastante importante dentro do empreendedorismo, o plano de negócios. O plano de negócios é um documento com o objetivo de estruturar as principais ideias e opções que o empreendedor analisará para decidir quanto à viabilidade da empresa a ser criada. Um projeto ou empreendimento pessoal ou corporativo pode ser estruturado e administrado de diferentes maneiras. Ele deve agregar e sistematizar informações práticas e atualizadas para a concretização de um projeto e para a previsão e solução de seus problemas. Informações sobre os processos do negócio em si, como características das partes envolvidas, oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos, além de previsões e projeções financeiras, análise do negócio, do mercado, fornecedores, concorrentes, parceiros, previsão do fluxo de caixa, necessidades de capital, todas essas informações devem estar previstas no projeto. Como fazer um plano de negócios? Primeiro, ele deve esclarecer sobre o negócio em si. O que é o negócio? Em uma frase, de forma bem objetiva. Sobre a administração. Quem administrará o seu negócio? E de que forma o fará? Sobre o mercado. Quantos ou quem são os clientes potenciais e onde eles estão? É necessário também estabelecer e organizar mapas que falam do estado atual, o cronograma previsto, as dificuldades esperadas e suas soluções. Alguns aspectos são bastante importantes quando se pensa num negócio, particularmente quando se pensa na gestão em saúde. Missão, visão e valores são aspectos que devem ser minuciosamente refletidos, pensados e claramente expostos. O que é a missão? A missão deve responder o que a empresa ou organização se propõe a fazer e para quem. A visão é a descrição do futuro desejado para a empresa. Valores são os princípios ou crenças que servem de guia ou de critério para os comportamentos, atitudes e decisões de toda e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades e na busca dos seus objetivos estejam executando a missão na direção da visão. Todo empreendimento exige um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? É um método pelo qual a empresa define a mobilização de seus recursos para alcançar os objetivos propostos. É um planejamento global, a curto, médio e longo prazo. O planejamento estratégico obedece um passo a passo. Etapas que devem ser cumpridas para permitir uma melhor visualização do que se deseja fazer e quando o empreendimento está em andamento, serve para uma análise diagnóstica. O primeiro passo é a formulação dos objetivos organizacionais. O segundo passo, uma análise interna das forças e limitações da empresa. O terceiro passo, a análise externa. E, finalmente, a formação de alternativas estratégicas. Alguns recursos ou instrumentos podem nos ajudar nessa tarefa. A análise SWOT, que deriva das iniciais das palavras inglesas referentes à força, fraqueza, oportunidades e ameaças, dão conta de um pouco do sentido da análise SWOT. O que se quer dizer com ameaças e oportunidades? É o estudo do ambiente externo à organização em busca da identificação daquilo que pode pôr em vulnerabilidade ou mostrar-se como chance e oportunidade de novas saídas. Trata-se da análise daquilo que está sempre fora do controle das empresas, mas que é importante de se conhecer e monitorar.
Entre as forças a serem consideradas estão os fatores demográficos, econômicos, históricos, políticos, sociais, tecnológicos, sindicais e legais. Quando pensamos nas forças e fraquezas, estamos falando dos pontos fortes e fracos da organização, ou seja, do ambiente interno. Assim, quando percebe-se um ponto forte, devemos ressaltá-lo ainda mais. E quando percebemos um ponto fraco, devemos agir para corrigi-lo ou pelo menos para minimizar seus efeitos. Existem normas, uma legislação que pretende proteger, amparar e regular a gestão em saúde. Vamos destacar algumas delas. A norma regulamentadora 32, ou NR32, é uma norma regulamentadora que estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores de serviços de saúde. O que entendemos como serviços de saúde? Qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde, em qualquer nível de complexidade. Essa norma regulamentadora abrange todos os trabalhadores da saúde, inclusive os que estão no ensino e pesquisa, não só os da área hospitalar. Ela recomenda que cada situação de risco obedeça à adoção de medidas preventivas e à capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro. A resolução da diretoria colegiada número 11 dispõe sobre o regulamento técnico de funcionamento de serviços que prestam atenção domiciliar. E a resolução da diretoria colegiada número 50 fala da necessidade do sistema público do sistema de saúde com estrutura física de qualidade e com dimensionamento adequado. Essas prerrogativas foram aquelas que desencadearam essa resolução. Ela dispõe sobre o regulamento técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Essas normas, elas precisam ser profundamente conhecidas. Elas guiam todo o gestor em saúde. Alguns conceitos devem ficar bem claros para aquele que vai trabalhar ou atuar em gestão em saúde. Serviço é o trabalho desempenhado por alguém, sendo que esse trabalho pode ser dirigido a um consumidor, uma instituição ou a ambos. O hospital, nessa lógica, é considerado como parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é dispensar a comunidade. A visão atual da gestão em saúde se pauta por alguns pilares. Entre eles, a administração por processos. A gestão moderna também cruza as funções focalizando o cliente. E se pauta também na colaboração, no consenso e no trabalho em equipe. A gestão atual tem alguns desafios. Entre eles, o equilíbrio entre as forças atuais de mercado e as necessidades sociais, respeitando os pilares do SUS, universalidade, integralidade e equidade, a um custo socialmente aceitável. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta poderosa para a identificação dos direcionadores que potencialmente causam os efeitos indesejáveis. 7 são os pilares da qualidade que desejamos enfocar nesse momento. Entre eles, eficácia, compreendida como ações aplicáveis em condições ideais. Efetividade, as ações aplicáveis em condições usuais. A eficiência,
aplicabilidade ao menor custo, a otimização, compreendida como o melhor uso dos recursos, a aceitabilidade, atender às expectativas da trama, legitimidade, o reconhecimento pela sociedade, e finalmente a equidade, que se refere à justiça em sua distribuição. Conceito de qualidade. Qualidade é um processo contínuo de aprimoramento que leva a um impacto positivo na prevenção, proteção e promoção de saúde. Entendemos o processo como uma dinâmica importante para alcançar a qualidade. É um conjunto de atividades repetitivas e interdependentes envolvendo pessoas, equipamentos, procedimentos e informações que, quando executadas, transformam insumos em produtos ou serviços que agregam valor. Um aspecto importante da gestão em saúde é o processo de comunicação e o gerenciamento de conflitos. Entendemos como comunicação a ação, efeito ou meio de comunicar, participação. Na verdade, é um processo pelo qual ideias e sentimentos se transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando possível a interação social. São vários os tipos de comunicação. Destacamos a verbal, a não verbal, a gestual, a mímica, a escrita, o olhar e a postura corporal. A comunicação verbal refere-se às palavras expressas por meio da fala ou da escrita. A não verbal, aquela que ocorre por meio de gestos, silêncios, expressões faciais, postura corporal. E, finalmente, a paraverbal. Um exemplo da paraverbal é a entoação com a qual falamos, comunicando uma ideia. Alguns elementos são muito importantes na comunicação. Eles recebem nomes, e nós vamos falar um pouco sobre a função de cada um deles. Emissor. Emissor é aquela pessoa que emite a mensagem. É o desencadeador do processo de comunicação. Ele é o codificador da mensagem inicial. Receptor é aquele que recebe primeiramente a mensagem. Ele deve estar em sintonia com o emissor. Ele é o decodificador inicial. Mensagem é aquilo que se deseja transmitir. Constitui-se no conteúdo da comunicação. Canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. É o veículo que transporta a mensagem, fazendo com que ela ligue o emissor ao receptor. Código é o conjunto de sinais convencionais. É constituído pelas linguagens escrita ou oral e pela linguagem não verbal, sinais visuais, corporais, gestos e expressões faciais. A comunicação é, normalmente, complexa. São inúmeras as oportunidades de se receber e enviar mensagens. Codificar e decodificar são, entretanto, fontes potenciais de erros. O conhecimento e as atitudes atuam como filtros e criam ruídos quando traduzidos de símbolos e significados. Quanto mais similares forem as estruturas e as referências das pessoas, mais facilmente elas podem ter êxito em suas comunicações. Nem sempre a informação enviada pelo transmissor é compreendida de forma consistente pelo receptor, pois toda a informação é interpretada pela subjetividade, motivações e expectativas do receptor, que a modifica segundo parâmetros pessoais e intrínsecos. Existem algumas barreiras na comunicação. Vamos destacar algumas delas. História de vidas diferentes, dinâmicas interpessoais, percepções diferentes, qualidade e estrutura de canais e mídias, sinais incoerentes, papéis profissionais e posição hierárquica, diferenças de linguagem, omissões na linguagem, reações emocionais. Todos esses itens podem funcionar como complicadores da comunicação. Falado sobre comunicação, partimos para um
uma outra questão igualmente complexa, o gerenciamento de conflito. Conflito é um processo em que as partes envolvidas percebem que a outra parte frustrou ou frustrará os seus interesses. O conflito é um fator inevitável, seja na dinâmica pessoal, seja na dinâmica organizacional. Fazem parte do processo da evolução dos seres humanos, e os conflitos são necessários para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer sistema, seja ele familiar, político, social ou organizacional. O conflito é um estado de tensão, que gera uma mobilização para operar mudanças e obter melhores resultados. Por outro lado, o conflito pode ser visto também como interações sociais de confronto, desacordo e frustração, que são desencadeadoras de afetos negativos, que podem ser resolvidos de maneira violenta ou pacífica, dependendo dos recursos cognitivos e afetivos dos envolvidos e dos contextos sociais em que eles ocorrem. De todo modo, não há como escapar disso. Onde há relações humanas, há conflito. Os conflitos podem ter conotações particulares. Ele pode ser entendido de uma forma positiva quando ele é fonte de ideias, podendo levar a discussões abertas sobre determinados assuntos e permitindo a expressão e exploração de diferentes pontos de vista, interesses e valores. Desse modo, ele gera a oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. No entanto, se tomada de uma forma negativa, o conflito pode levar à guerra, à destruição, à violência e à agressão. São várias as causas desencadeadoras de um conflito. A experiência de frustração de uma ou de ambas as partes, a incapacidade de atingir metas ou de satisfazer os desejos, diferenças de personalidade, valores, crenças e culturas diferentes, metas diferentes, objetivos a serem atingidos diferentes de outras pessoas e de outros departamentos, diferenças em termos de informações e percepções. Todas essas instâncias são causadoras de estruturas potencialmente conflituosas. O conflito também pode se manifestar de formas diversas. O conflito latente é um conflito não declarado e não há uma clara consciência da sua existência. Não necessariamente eles precisam ser trabalhados. O conflito percebido verifica-se uma percepção da existência do conflito, embora não haja manifestações claramente ditas ou abertas do mesmo. O conflito sentido é aquele que já atinge ambas as partes e em que há emoção de forma consciente. E, finalmente, o conflito manifesto, que é aquele que já atingiu ambas as partes, já é percebido inclusive por terceiros e pode efetivamente interferir na dinâmica organizacional. Administrar conflitos não é uma tarefa fácil e envolve a escolha e implementação de estratégias adequadas. O manejo dessas estratégias deve ser pensado para cada situação. Lidar com o conflito consiste em trabalhar com grupos e tentar romper alguns estereótipos vigentes na organização. Criar tarefas a serem executadas em conjunto por grupos diferentes é também uma forma de garantir que seu cumprimento seja reconhecido pelo trabalho dos grupos. Os conflitos envolvem um mediador. O papel do mediador é mobilizar as partes em conflito para um acordo. O mediador também ajuda ou facilita as partes envolvidas a discutirem e resolverem as situações de conflito. O mediador é, antes de mais nada, um facilitador do processo. Na solução de conflitos, existem estratégias que devem ser usadas. Para simplificar, vamos falar de 3 dessas estratégias.
Primeiro, a estratégia de evitar conflito. Nessa estratégia, há a repressão das reações emocionais e a procura de outros caminhos ou mesmo o abandono da situação. Isso deixa dúvidas e medos acerca do mesmo tipo de situação no futuro. Adiar. Adiar representa protelar a situação até que a situação se resfrie. Isso pode gerar sentimentos de insatisfação e insegurança acerca do futuro. Finalmente, enfrentar o conflito. Nessa situação, coloca-se em confronto as situações e as pessoas em conflito. Destacamos, nesse momento, alguns dos principais aspectos envolvidos no gerenciamento de conflitos. O texto pode oferecer ainda uma maior quantidade de informações. Obrigada.